Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem e com saúde. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos continuar os nossos estudos sobre conceitos fundamentais da química. Temos então as mudanças de estados físicos da matéria e a gente inicia nossos estudos vendo a tirinha do Bidu, cachorrinho da Mônica, né? Ele observa o gelo, ele observa também a água no estado líquido e o vapor d'água e ele fala que deve ter personalidade tripla. O que será, que ele está falando isso? Porque a água, a gente consegue ver esses três estados físicos no nosso dia a dia com bastante abundância e de forma bem facilitada. Por exemplo, eu posso ter um cubo de gelo derretendo em cima da minha pia, eu posso ter um copo de água e uma garrafa de água, eu posso também ter o vapor d'água sendo formado numa ebulição dessa água fervendo no meu fogão. Então a gente consegue ver esses três estados físicos ao mesmo tempo. Vamos falar de cada um deles. O estado físico sólido tem forma e volumes constantes. O estado líquido tem volume constante. Por exemplo, 1 litro de água é comum em qualquer recipiente e o que varia é o recipiente e a forma desse líquido de acordo com cada um deles. O volume e forma variáveis para o estado gasoso. Vamos lá? Nós temos em relação à agregação das partículas. No estado sólido, elas são muito organizadas, elas têm pouca mobilidade. No estado líquido, é uma questão intermediária, em que elas estão menos organizadas e eu tenho maior mobilidade. No estado gasoso, as partículas estão pouco organizadas e são completamente livres. Eu tenho mobilidade facilitada. Vamos fazer uma analogia no nosso dia a dia? Por exemplo, o estado sólido seria aquele show de rock. Seria um Rock em Rio de você assistindo o seu artista preferido. Você está lá na frente e aí se um pula, você também tem que pular junto, né? Então é algo bem compactado, bem difícil da gente se locomover. O estado líquido é uma situação intermediária, poderia ser a sua sala de aula, né? A gente está sentado na sala de aula em fileiras, numa organização, a gente consegue ter mobilidades entre as fileiras, isso é o estado líquido. O estado gasoso é um momento que vocês adoram, quando toca o sinal. E aí tocou o sinal, tem um aluno que já está lá embaixo, tem outro aluno que já está na cantina, tem outro aluno que já está descendo a escada, o outro ainda não saiu da sala de aula, porque existe uma mobilidade muito facilitada, né? E vocês estão já completamente livres, já podendo caminhar, tá bom? Nós temos o diagrama de mudanças físicas da matéria. A mudança de estado físico sólido para líquido é a fusão, líquido para gasoso é a vaporização, que é o nome geral, a gente vai ver os tipos de vaporização. Retornando então para o estado líquido, a condensação, nós temos também a liquefação, que a gente vai falar, e temos a mudança indo do líquido para o sólido, a solidificação. É como se eu estivesse refazendo o gelo, por exemplo. Esse gelo derrete na fusão e aí eu pego essa caçambinha de gelo e coloco de novo no freezer e tenho a solidificação novamente desse gelo. Tá? Indo e voltando no diagrama, eu tenho a sublimação, que também pode ser chamado de ressublimação, que é a passagem de sólido direto para o estado gasoso. Vamos falar então de cada um desses estados físicos. A fusão é quando eu vou do estado sólido para o líquido e a solidificação é o inverso disso. Nós temos o exemplo clássico da fusão do gelo, mas não só o gelo, a gente pode ter a manteiga derretendo, um chocolate no bolso de uma roupa também derretendo em dias quentes, vários exemplos de fusão. O mais importante é a gente também gravar a fusão da água, né, a temperatura, que é 0 graus Celsius. A solidificação, nós temos então o inverso disso, eu estou refazendo esse gelo, como está aí na figura, e eu tenho também a fundição de metais. Esse metal então é derretido, ele é vertido num molde, e provavelmente esse molde vai ser resfriado, e esse sólido vai ser novamente formado no molde que eu preciso, tá bom? Vamos lá. Nós temos parte do gráfico, que é o diagrama de mudanças físicas da matéria. Nesse gráfico, nós temos o pedacinho que é a fusão e a solidificação. São dois patamares de temperatura constante. Atenção, a temperatura não varia na fusão e nem na solidificação. Tá? A gente tem nas inclinações os estados físicos próprios, que é o sólido, primeiro na fusão, e o líquido posteriormente. Na
Solidificação, eu tenho o inverso disso. O primeiro gráfico, observem que é um gráfico crescente. A gente tem um tempo de aquecimento e uma temperatura crescente. Então, eu tenho ali um gráfico crescente de fusão. E o segundo gráfico é decrescente, é um resfriamento, em que eu tenho o meu patamar da solidificação. Nós temos nesse slide várias temperaturas de fusão de alguns metais aí conhecidos no nosso dia a dia. Bom, ninguém precisa decorar isso, porque isso é um dado que virá na questão, no exercício de química, de física, que também envolve estudos de materiais, e nós temos dados que são pesquisados ou informados. Uma coisa bacana aí desses metais é falar sobre o galho. O galho ele tem baixo ponto de fusão, em torno de 29,8. Por isso que ele, na palma das nossas mãos, ele derrete. Nossa temperatura corporal é em torno de 36 graus Celsius. Nós temos aí um linkzinho que vai ser informado, que é o vídeo 4, né, que é um experimento, é uma atividade aí falando sobre o galho, bem bacana. Vocês vão gostar. Assistam, tá? Vaporização. Agora a gente está indo para outra parte do diagrama, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Esse é o nome geral. Então, a gente tem, por exemplo, o ferro a vapor, a gente tem o vapor da água, a gente tem a vaporização para neném, a gente tem as nebulizações, que a gente utiliza os vapores aí para os remédios que a gente precisa. A gente tem vários exemplos de vaporização, só que dentro da vaporização, a gente tem 3 nomes específicos que a gente precisa entender quando eu utilizo esses nomes. Então, dentro da vaporização, nós temos a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação, ela sempre ocorre a temperatura ambiente, é um processo lento e espontâneo. Então, quando a roupa seca no varal, é porque a água evapora. Eu tenho também a evaporação dos mares, rios, lagos, oceano, poça d'água e etc. Para não falar só da água, a gente tem a evaporação do álcool nos perfumes, da acetona. Uma coisa bacana para a gente lembrar que a gente está diminuindo o processo de evaporação do álcool é quando a gente utiliza o álcool em gel, para que ele possa, então, ter tempo de atuar nas nossas mãos e fazer com que a gente fique protegido. Então, o álcool em gel, ele facilita, né, esse processo da atuação do álcool nas nossas mãos, porque ele minimiza a evaporação desse álcool, tá bom? Muito cuidado também com álcool em gel, perto de fogo. A gente tem várias recomendações sobre isso. Desculpa, tá, gente? Faz parte. Ebulição. Ebulição ocorre quando nós temos uma fonte de calor, nós utilizamos a energia térmica, em que esse líquido, então, ele passa por um processo brusco, né, não espontâneo, tem a formação de bolhas. Exemplo, água fervendo na chaleira. Tirem esse etc, porque o único exemplo de ebulição é a água fervendo no fogo, numa chaleira, tá? São os exemplos que a gente tem. Calefação. Calefação é aquele barulhinho, ó. Tss, ocorre quando um líquido ele passa instantaneamente para o estado gasoso. Eu tenho contato desse líquido com uma superfície superaquecida. Então, eu tenho, por exemplo, um hambúrguer congelado, ele cai numa frigideira quente. A gente vê aquelas gotículas de água, né, entrando em calefação direto para o estado gasoso. A nossa pele, quando encosta numa superfície quente, como um ferro de passar roupa, nossa pele é cheia de moléculas de água, tá bom? Aí nós temos exemplo de calefação. Aqui nós temos uma figura que mostra que a temperatura de ebulição da água, ou o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, sempre é 1 atm e 25 graus Celsius, que isso é a nível do mar. Se essas condições forem diferenciadas, se eu tiver, por exemplo, lá no Everest, se eu tiver lá em Petrópolis, Teresópolis, isso vai mudar. Por quê? Porque depende da pressão atmosférica, depende da coluna de ar que exerce sobre nós, né, uma força, depende também da questão da pressão aonde a gente se encontra. Então, tudo isso varia. A gente está falando da água a nível do mar, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente tem essa condição de 100 graus Celsius para a temperatura de ebulição da água. Vamos agora voltar no nosso diagrama. A gente foi na vaporização, agora a gente está retornando, que é a mudança de gasoso para líquido. A gente tem a condensação aí de várias superfícies, de uma garrafa,
né, de um vidro, pode ser o vidro do carro, quando as pessoas falam dentro do carro, porque existe diferença de temperatura. Pode ser o vidro do seu box blindex em casa, o seu espelho no banheiro quando você toma banho quente. Esse vapor d'água, então, ele bate nessa superfície do vidro ou, né, do espelho, que são superfícies mais frias, e com isso ele se condensa. Liquefação. Liquefação também está no exemplo em que a gente está indo de gasoso para líquido. Mas quando que eu falo liquefação? Quando eu tenho um gás liquefeito, só na condição de gás. Eu tenho, por exemplo, como exemplo, botijão de gás, em que esse gás é novo, eu recebi esse gás na minha casa e eu tenho muita molécula de gás para um recipiente pequeno. Então, com isso, ele se encontra líquido. À medida que eu vou usando esse gás, ele vai deixando de ser líquido e gradativamente volta a ser gasoso. Então, no final, quando eu estou quase acabando o bujão, eu tenho esse bujão com apenas gás. E com isso fica muito mais perigoso o bujão quase vazio do que ele cheio, porque ele cheio ele se encontra líquido e ele é menos inflamável, tá bom? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso e vice-versa. Eu tenho a naftalina como exemplo, que serve para afugentar animais, porque o cheiro é muito forte, então a gente vai eliminar traças, insetos, mas infelizmente, né, essa naftalina ela vai se sublimar no aparelho respiratório desse inseto e vai causar a morte. Nós temos também o iodo, que é essa fumacinha roxa que está saindo aí, que é a sublimação do iodo, e nós temos o exemplo do gás carbônico, que é conhecido como gelo seco. Quando a gente joga esse gelo seco ao ar, ele automaticamente já passa para o estado gasoso, dando até efeitos aí em shows, que são as fumaças, e a gente tem um exemplo bem bacana de sublimação. Um outro exemplo de sublimação bem diferente é quando eu tenho os aviões, né, os caças, e aí esses aviões eles têm essa fumaça que sai, ela se sublima por causa da diferença de temperatura, diferença de pressão, altitude, e a gente tem um exemplo bem diferente de sublimação. E para terminar, nós vamos olhar esse diagrama completo, tá? Primeiro, a gente tem um patamar de fusão e posteriormente de vaporização, que aí está escrito como ebulição, mas é a mesma coisa. As inclinações são os estados físicos puros, o estado sólido, líquido, gasoso, e nós temos um aquecimento desse sistema. É um gráfico crescente, lembrando que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e ebulição 100 graus Celsius, tá bom? Então, vamos para a próxima, pessoal? Até mais, daqui a pouco estarei com vocês. Beijos!